quando pensar positivo não dá certo. Existem alguns momentos onde esse esforço contínuo e constante de você colocar pensamentos melhores na sua mente não surge o efeito esperado. E bom, se você está aqui estudando sobre espiritualidade, lei da atração, manifestação, cocriação, de certo você já ouviu o quanto os seus pensamentos são relevantes nessa equação e o quanto você precisa tomar posse deles. Quando você pensa na psicologia positiva, quando você pensa em ter uma mente saudável, uma saúde mental, os seus pensamentos têm um grande protagonismo nessa história. E todo o conteúdo aqui eu tenho dito, né, trazido a relevância, a importância, o destaque, para que a gente consiga aumentar essa compreensão sobre o lugar de fato dos nossos pensamentos, do cultivo de pensamentos melhores, alinhados com aquilo que a gente quer, com o nosso bem-estar sobretudo. Mas ao mesmo tempo, à medida que eu vou do lado de cá também, me aprofundando e estudando em compreender como funciona essa dinâmica, eu vou entendendo, velho, que muitas vezes não basta. E não necessariamente vai dar certo. Então, quais são os casos em que pensar positivo não dá certo? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai se permitir entender, costurar um pouco esse papo e entender, velho, como que eu posso... É um pouco mais complexo, às vezes a gente consegue olhar para isso de uma maneira mais simples também, só que aperte os cintos, né? Porque nesse episódio a gente vai conseguir aprofundar isso. E é meu interesse aqui, para que você tenha principalmente um repertório, saca? De como isso funciona e de como você pode se trabalhar a partir disso. Um repertório intelectual. Quando a gente fala sobre mudar, ocupar o centro da nossa vida, mudar aqui as rédeas de para onde essa vida está indo, a gente precisa se dedicar a compreender isso, e isso começa no intelecto. Tudo começa na mente, né? Primeiro dentro, depois fora. A gente trabalha isso internamente, trabalha isso mentalmente, trabalha isso na mentalidade, e aí a partir daí a gente consegue ir para o campo de batalha, para o dia a dia, e ver isso sendo testado. Como que na prática eu consigo administrar esses pensamentos e como que eu consigo fazer essa conta fechar com os pensamentos, mas também as minhas emoções, as minhas ações, a minha vibração me levando para esse lugar que eu quero. Mas, com esse tema provocador, tem momentos em que pensar positivo não dá certo. Não basta, não é suficiente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse episódio. Já recebi um bom dia aqui, ó, de verdadeiros, a Isa, o Dudu, deu bom dia, gente. Tem mais verdadeiro aqui na roda, ó, a Jéssica, minha amiga Jéssica, que não deu bom dia, né? Tá com uma dose menor, assim, um ponto menor de verdadeira, né? Porque entrou, mas não deu bom dia, aí perde ponto. Sendo testada nesse momento. Quando não, né, Isa? Gente, quando que a gente não vai ser testado, gente? Viver é isso, velho. Daí tem teste. Não é sempre que a gente vai... Não vai estar tudo flor, não. Não vai estar tudo flor, galera. A vida positiva não é isso. Não é estar tudo flor. Pelo contrário, a gente conseguir sustentar uma espécie... Não deixa de ser um autocentramento, de certa forma, né? Mas sustentar uma condição, uma capacidade de moldar o nosso olhar para manter esse olhar firme, mesmo mediante ao caos que nos atravessa. Porque viver é passar pelo caos. Avatar disse bom dia, Avatar. Que a gente estava junto no domingo na imersão aí da caverna. Que bom que você tá aqui. Bom dia, bonito. Não começa me gongando não, hein? Já comecei, Jéssica. Bom dia, meu jeitinho. Um gole de café, então, para saudar nossa amizade. Tá bom? Nossa gongação. Vamos nessa. Um golinho aqui. Para quem não tá entendendo nada, eu preciso dizer. Vamos lá, galera. Você pode estar me ouvindo no YouTube. Porque esse vídeo aqui vai para o YouTube, nesse formato aqui de podcast que é gravado ao vivo. Mas se você está no YouTube, o último vídeo eu falo sobre como lidar com os perrengues da vida. Eu conto um pouco o meu processo de mudança. Para quem não sabe, eu tô em casa nova. Tô sendo muito feliz nessa casa nova, do ladinho da praia. A sensação que eu tô tendo é de tipo... É o veio aí? É o chegou finalmente, sabe? Eu tô viajando, gente, há 1 ano e 6 meses. Eu acho que eu nunca senti o que eu tô sentindo nessa casa agora, assim, a sensação de casa, sabe? Enfim, isso aí é só um pequeno parênteses que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu tenho narrado um pouco mais disso justamente no canal no YouTube, né? Então teve um vídeo de YouTube pela casa, onde eu expliquei um tanto. E o último vídeo foi falando um pouco sobre como lidar com os perrengues que eu tive, claro, nesse processo de mudança. Mas eu faço questão de deixar isso aqui, assim, esse ponto de alegria, de satisfação que eu tenho conseguido encontrar finalmente. E aí é isso, né, velho? Pensa, o que você é 1 ano e 6 meses viajando
para só depois desse tempão conseguir se assentar no lugar e dizer, uau, é aqui, cheguei. Cheguei em um lugar que eu consigo me sentir chegado, que eu consigo me sentir presente, que eu consigo sentir satisfação. É foda, velho. Durante esse tempo, muitas vezes meus pensamentos balançaram, foram testados, como Isa disse. Várias vezes o lugar da vítima gritou aqui. E essa é a vida, né? A gente é forjado no viver. A gente é forjado em cair, ralar o joelho no chão, de fato, sabe? E conseguir levantar a partir disso, né? Mesmo com isso. Não, vai ser ótimo falar sobre isso hoje. Eu tô muito animado para conversar com vocês. Então é isso. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, deixa like nesse vídeo e fica à vontade para fazer um comentário. Porque muito a partir dos comentários de vocês que são os temas dos vídeos são escolhidos aqui. Tanto dos comentários de vocês no conteúdo, mas também aquilo que eu passo nas sessões da mentoria ou do atendimento terapêutico, aí eu vou entendendo, né? Caixa de perguntas no Instagram, vai ajudando, claro, gente, é uma conversa. A entender o que a egrégora aqui também, né, tá sentindo, como que eu posso de fato contribuir e colaborar. Tá, esse é um ponto. Mas você também pode estar me ouvindo pelo Spotify. E aí eu fico muito feliz também, porque a gente também tem essa plataforma aqui. E aí tem mais de 40 episódios, galera, no Spotify. Eu amo o Spotify, consumo muito conteúdo pelo Spotify. Então eu amo que a gente está com esse canal aqui robusto. Então se você estiver pelo Spotify, se certifica de você estar seguindo aqui o meu podcast, o meu perfil, e dá uma olhada aí para trás, porque tem muita coisa e certamente pode ter algo que contribua com o momento presente, com as dinâmicas e as questões que você pode estar passando. E esse, como tá já subentendido, esse episódio é gravado ao vivo no Instagram, toda terça-feira, às 9h09 da manhã. Estamos aqui com um cafezinho, de preferência, um cafezinho, uma água, preparando aí a mentalidade para viver um bom dia, né? E é isso, estamos aqui tomando esse café com sol, onde a gente tece essa narrativa. Então é isso, gente. Muito bom dia para quem está aqui. Deixa eu enviar o link desse episódio dentro do meu canal. Um instante. Tomem aí o golinho de café de vocês, respirem, porque, né, temos poucos verdadeiros aqui, né? Mas que são ótimos, viu? Não tô falando mal, não. Vocês são maravilhosos, verdadeiros, uhul. Vamos lá, mais um golinho de café. Hoje eu quero aprofundar algumas paradas, tá? Com vocês. Então vamos junto, vou entendendo conforme a gente, com vocês, o que a gente consegue, qual é o nível de profundo até onde a gente consegue ir. Mas trazendo aqui de introdução, gente, eu já citei isso outras vezes para você, a gente teve 2 episódios atrás, a gente gravou sobre a escrita matinal, né? Hoje foi o meu dia 105. Eu estou há 105 dias fazendo a minha escrita matinal. Sim, orgulho, orgulho, é ela, disciplinada, conhece a si mesmo. É isso aí, galera, 105 dias. E aí, ontem também, eu respondi nos stories uma pergunta de João. Ele perguntou, por que você escreve? Eu tô escrevendo de manhã e fico meio assim, sem saber o que escrever. Gente, tem um episódio onde quando eu fiz 90 dias de escrita, né? Então tem um episódio inteiro dedicado sobre esse tema. Mas, atualmente, eu tenho escrito diário de apreciação. Que a ideia é treinar o cérebro para apreciar as coisas que me atravessam no dia a dia. Só que eu quero dizer para vocês, eu já disse isso antes, que teve um momento que eu me recordo bem de que eu sentava para escrever e de alguma forma eu já estava introduzido nessa coisa do pensamento positivo, já estava ali introduzido algo de vibes, a lei da atração, e aí é onde começa a se manifestar um comportamento que muitas vezes é entendido como a tal da positividade tóxica, onde você se exige, se cobra e só se permite ou se força a pensar positivo. Quando na verdade não é isso que você está sentindo e não é essa verdade que você está exalando, entende? E aí pode ser um pouco complexo isso, né? Então eu já quero começar abrindo esse campo aqui com vocês. E aí eu lembro desses momentos onde eu, de certa forma, não era tão honesto nessa escrita. Porque eu queria performar uma positividade que eu entendia que era o ideal, que era o desejado, entende? Mas ao mesmo tempo não era verdadeiro, porque se fosse para eu cuspir de verdade o que eu estava sentindo, ou o que eu estava pensando, eu escreveria talvez com outras palavras. Depois de um tempo eu comecei a entender um pouco mais isso, né, como é que isso funciona. Mas, por exemplo, eu gosto muito de, ainda introduzindo o tema com vocês, e daqui a pouco eu quero entender como que isso chega a vocês. Mas o lance da positividade tóxica é muitas vezes quando isso acontece em relação ao outro, né? Por exemplo, eu sou essa pessoa que vocês acompanham aqui.
completamente disruptiva, fora do senso comum. Então, a maneira como eu escolho cuidar da minha mente não é a maneira como a gente vive socialmente. Tanto que, né, vivemos uma sociedade mentalmente adoecida e eu, pelo contrário, sou um trabalhador do bem-estar. Então, assim, eu faço de fato um trabalho engajado nisso. Não é senso comum. Bom, eu não posso colocar a goela abaixo das outras pessoas a positividade que eu cultivo em mim. Porque esse é um trabalho meu, um compromisso meu, e essa é uma ânsia, né, uma dedicação minha. Então, quando passa por essa toxicidade, uma das formas disso acontecer, se manifestar, é isso. É quando você, por exemplo, quer exigir que o outro pense positivo quando o outro não está tão interessado nisso. Então tem esse lugar de respeitar o outro, né? Respeitar o momento, o degrau que o outro está, o interesse desse outro. Velho, se essa pessoa não tá interessada em estudar a mesma coisa que você, não está interessada em cultivar pensamentos melhores, não compreende ainda o impacto disso, talvez você possa repensar a tua proximidade, construir a tal da distância saudável, na medida do possível, é claro, né? Veja bem como que você consegue administrar isso aí na tua realidade, mas é um erro que a gente pode entrar nessa de querer convencer o outro de pensar como você pensa. A gente não tem esse poder. Ninguém pode te convencer de pensar, sabe, de determinada forma, e você também não pode convencer ninguém a pensar de determinada forma. Mas a gente não está falando hoje aqui necessariamente sobre o outro. A gente não está falando aqui da dinâmica, né, da ânsia de ocupar o papel de salvador, né? Passando aqui por isso, mas também existe essa positividade tóxica pra gente mesmo. Quando a gente faz esse processo de negação daquilo que tá em nós. E aí, velho, é muito ouro. A gente necessita reconhecer o que tá em nós. Mesmo que não seja bonito. Mesmo que seja sombra. Mesmo que tenha um auto-julgamento pesado. Eu preciso compreender que eu estou me auto-julgando. Eu preciso compreender que eu estou me culpando. Por quê? Porque a gente lida com a gente. Se você tira a sua matéria-prima, que é você, dessa equação, e você quer só colocar o ideal, e aí quando a gente começa a entrar no campo da espiritualidade esotérica e afins, o eu ideal é esse eu super positivo, super good vibes, você não está sendo honesto, e aí está faltando você. E se falta você, como que você vai melhorar você sem você? Não é possível. Mas ao mesmo tempo, você está aqui toda semana falando que a gente precisa pensar positivo. E de fato, a gente precisa. Só que a gente primeiro precisa ter consciência de onde nós estamos. Existe um ponto de partida. E aí, cara, é onde eu também sempre falo, e mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como é importante a gente estudar, né? Tudo começa também nessa mentalidade. Você precisa compreender um pouco mais e esse episódio vai te ajudar nesse sentido, de entender um pouco mais essa confusão aqui que pode estar se apresentando nesse primeiro momento. Mas é isso. Eu preciso entender, antes de tudo, onde eu estou. Existe uma escala vibracional, e aí é onde que eu estou nessa escala. É a partir disso que eu vou trabalhar. E não a partir de um ideal. Eu deveria pensar de X maneira. Sim, você deveria pensar de X maneira. E qual a maneira é essa? A maneira que combina com aquilo que você quer para você. Mas hoje eu consigo pensar de Y maneira. Então vamos a partir do Y. Como nós estamos? Eu vou começar aqui com um ponto 1, eu trouxe hoje 3 pontos aqui. Como que é essa coisa de pensar positivo para vocês atualmente? Vocês já sentiram, se identificaram com isso disso não dá certo? Do tipo, eu pensei positivo e não surgiu efeito ou eu não consegui. Digam aí. Quero resgatar aqui aquele meme de Anitta. Não sei se vocês já assistiram, né? Mas é bem... Vira e Ashley volta. Já falei dele outras vezes também. Que era ela dizendo, né? Tipo, eu tô aqui pensando super positivo, fiquei durante 6 meses pensando positivo. Não reclamava de nada, só pensava positivo. Só pensava positivo, que nada deu certo. Diziam que eu ia atrair assim o que eu queria. Não atraí, ficou tudo na mesma. Então, quer saber? Foda-se. Vou voltar a reclamar. Vou voltar a pensar negativo mesmo, porque pelo menos reclamar eu posso. É o que ela dizia. E muita gente, claro, se identifica, né? Porque faz muito sentido na Matrix Zona. E aí isso tem muito a ver com quando você quer ali se forçar a pensar de X maneira. De novo, tudo que eu trouxe, né? Tem um ideal, então eu quero pensar positivo, eu quero performar nesse ideal porque é importante, porque eu entendi que isso é importante, mas ao mesmo tempo eu tenho uma outra vibração, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções que não estão coerentes com esse pensamento. Então existe uma incompatibilidade. E aí por que não consegue? Por que as coisas não dão certo? Por conta disso, dessa incompatibilidade, que é o que a gente vai precisar entender e compreender aqui nesse episódio.
Então, muito desse não dar certo vem desse lugar. De, cara, não basta só pensar. O pensamento, ele dá conta de uma pequena parte, né? De uma introdução à nossa energia. O pensamento beleza, é a semente. Só que depois disso, isso se torna, de fato, o pensamento primeiro consciente, né? Se torna subconsciente, se torna corpo, se torna emoção nesse corpo, se torna sentimento, se torna vibração, se torna ação. Então tem muita coisa que vai para além do pensamento. O pensamento, de fato, é um ponto de partida. Então, se eu estou aqui trabalhando só nessa esfera aqui, nessa ponta do iceberg, eu preciso me tornar hábil, certo? Me trabalhar para eu ter condições de olhar para essa estrutura do iceberg. O que está além dessa ponta? Qual é o corpo desse iceberg? É isso que a gente precisa fazer nesse trabalho, que não é para iniciante, inclusive, né? Mas vamos nessa, deixa eu ler vocês aqui. Vou tomar mais um gole desse café. Geralmente, em relação a coisas materiais como dinheiro, eu fico triste. E para pensar positivo é bem difícil. Mas eu já melhorei nesse quesito e aprendi a aceitar ajuda também. Em outras áreas consigo ressignificar mais fácil. Pois, bacana demais. Bacana não, tipo, é péssimo, ok, eu sei. Mas bacana por quê? O que a gente precisa manter uma vibração que combine com o bem-estar. Porque tudo que a gente quer, seja no dinheiro, seja no relacionamento, seja na carreira, tudo que a gente quer, eu já falei isso outras vezes, né? A gente quer porque a gente confia, a gente tem uma fé, a gente acredita que isso vai fazer bem pra gente. Então, quando você começa a dar uma aula, quando você constrói um conteúdo, quando você faz seus incensos, quando você faz seu trabalho, quando você vai fazer uma prova, quando a gente se matricula em algum curso, quando a gente vai ter uma conversa com alguém, quando eu entro numa live, quando vocês entram nessa live para assistir, tudo que a gente faz é na busca, na ânsia da gente se sentir bem. Por quê? Primeiro, existe um mal-estar intrínseco em nós nessa jornada humana, quando a gente está aqui manifestado nesse ego, certo? Que tem fruto nesse vazio ali, que é justamente esse processo da gente não ser mais o nosso ser espiritual. A gente só que a gente pode facilmente esquecer disso porque a gente está aqui vivendo uma jornada egóica. E aí eu me separo dessa fonte universal, minha fonte universal. Eu perco esse senso, né, de conexão com o todo. Eu perco aqui a consciência da minha identidade espiritual, que eu sou um com o universo, que eu sou um com a divindade. E aí a gente padece nesse sofrimento, que tem a ver com essa partida, com essa que é o oposto da integração, que é o oposto do holístico. É quando a gente vive em fragmentação, quando a gente vive assim repartido, certo? Então a gente tem uma ânsia de querer se sentir bem, porque via de regra a gente sim vai ter que lidar com o vazio, vai ter que lidar com o mal-estar. E aí a gente vai lidando com esse mal-estar e a gente vai criando mais situações que combinam com esse bem-estar. Aliás, com esse mal-estar. Por quê? Porque se eu tenho uma assinatura vibracional, e isso é esse pensamento, esses sentimentos, essas emoções que estão sendo reproduzidas, então todo o meu corpo vai trabalhando, a química do meu corpo vai reproduzindo essas emoções. Que emoção? Se eu sou uma pessoa que eu me identifico como uma pessoa ansiosa, na minha identidade, né, eu acabei vivendo tantas experiências que eu digo, eu sou ansioso. Que é vou chamar de erro, ou uma ação, que hoje em dia, então, muita gente comete. De usar no eu sou algo que ela não queria que fosse, mas ela acredita que é e ponto. Então, eu sou, e fala coisas ruins sobre si. Então, vamos lá, eu sou ansioso. E aí o corpo está viciado na química da ansiedade. Se ela já se identificou, para ela é uma pessoa ansiosa. Ela não entende que isso é mutável como tudo mais. Então, pronto, a pessoa ela é ansiosa. Tá dado, tá ponto final. Eu sou. Nesse processo dela se identificar com isso, o corpo está viciado, então o corpo está produzindo mais dessa química. Então tudo que essa pessoa vive, ela está já partindo da lente que ela é uma pessoa ansiosa. Então a vibração dela combina com situações e experiências que ela vai co-criando e manifestando, onde ela enxerga ansiedade em tudo que ela vive. Porque afinal de contas ela é uma pessoa ansiosa. E ao mesmo tempo, claro, ela experiencia, é muito verdade, entende? É verdade, ela começa a sentir muita ansiedade, viver ansiedade. O corpo dela está viciado na ansiedade. Ela não sabe o que é viver diferente da ansiedade. Assim, da mesma forma é com a carência, da mesma forma é com a nossa escassez. Eu digo nossa porque eu tenho me dedicado o tempo todo a isso, né? Pessoas que têm origem pobre, como é o meu caso, a gente vai lidar com a escassez. Na ponta de partida, isso cria, esse lugar, de novo, do eu sou. Eu sou pobre. E realmente eu sou.
E aí é verdade, lembra? Meu corpo está acostumado, a química do meu corpo está acostumada com essa falta. Então o dinheiro, cara, realmente um lugar muito forte na nossa sociedade, é um lugar de poder, e é uma das coisas que a gente, cada vez mais eu tenho me dedicado, né, a estudar para compreender como a gente funciona com isso também. Porque a gente cria, de novo, todo um sistema mental, uma estrutura mental, uma psicologia financeira, muitas vezes não saudável, porque a gente não tem também educação financeira nas escolas, etc. Mas isso vai lidando, né, a minha mente interfere, né, no meu corpo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Então eu começo, todo o meu corpo passa a ser escasso. Todas as minhas emoções passam a ser escassas. Eu interpreto o mundo pela escassez e me sinto assim. E vamos lá, seja pela carência afetiva, carência de dinheiro, seja pela ansiedade que eu disse, o lance é, se meu corpo entra num embalo, um ritmo, um flow, e esse é o flow, seja positivo ou negativo, ele vai continuar. Mais disso, mais disso. Com o que a gente está combinando? Lembra, a minha vibração, ela está tanto emanando quanto atraindo nesse movimento eletromagnético, né? Os pensamentos estão aqui, ó, jogando para o mundo o que eu quero. Eu quero ser assim, eu quero ser assim, ou eu acredito que eu sou assim. De novo, eu sou ansioso, ou eu sou pobre, eu sou escasso, eu não tenho. Tô emanando, eu tô emanando, tô emanando, tô emanando. É o campo elétrico. Mas aí tem o magnetismo que é esse campo emocional. Porque eu me sinto ansioso. Então eu atraio experiências que vão fortalecer a minha crença, meu paradigma, minha perspectiva mental. Começa na mente, vocês entendem, mas o corpo todo vai respondendo a isso. Então vamos lá, porque meu corpo também, cara, ele quer se sentir novamente. Ele só sabe se sentir como? Pobre. Ou ele só sabe se sentir ansioso. Eu vou insistir nesses dois exemplos para facilitar. Então vamos lá, meu corpo quer mais disso, mais disso, mais disso. Meu corpo está viciado, é assim que ele sabe viver, ele não sabe viver de maneira diferente, porque ele foi educado assim. Ele recebeu tantos estímulos dessa maneira que é assim que ele vive. E a gente precisa fazer um movimento que começa, é claro, no consciente, de reeducar esse corpo. Porque não é fácil. Não é fácil. E aí eu volto algumas frases atrás, alguns minutos atrás, onde a gente quer se sentir bem. A gente quer devolver, quer conseguir esse bem-estar. Estou dizendo tudo isso, eu sei que eu trouxe já muita coisa agora, mas o lance é, se nesse tema específico que é dinheiro, eu não consigo me sentir bem olhando sobre isso, a gente pode deixar isso um pouquinho de lado e cultivar quais são os outros lugares em que eu consigo me sentir bem. Quais são as outras evidências que eu sou abundante que não passa necessariamente por quanto tem na minha conta hoje, já que quando eu olho para o quanto tem na minha conta, eu não consigo me sentir bem. Porque efetivamente é uma perspectiva muito densa, muito negativa. Então, assim, se meu corpo está tão estruturado nesse tema específico, que é, por exemplo, no amor, a pensar tipo negativo, deixa eu olhar um pouco para outras áreas da minha vida que eu consigo olhar positivo. Por quê? Porque quando eu começar, vai devolver em mim uma avalanche química também, né, de bem-estar. E é isso que nos interessa, porque quanto mais eu combinar com bem-estar, mais bem-estar eu vou conseguir sustentar. Eu vou conseguir novamente pensar pensamentos melhores se eu estiver me sentindo melhor. E eu vou conseguir me sentir melhor se eu pensar pensamentos melhores. Então, se eu estou focando insistentemente nessa caneca e tudo nessa caneca me faz sentir mal, talvez tudo que eu preciso fazer agora é tirar completamente minha atenção da caneca e trazer minha atenção para essa garrafa. Porque é o que eu consigo sustentar e fazer aqui agora. E aí eu olho para essa garrafa e consigo me lembrar que eu me sinto bem. Consigo me lembrar que existem tipo, coisas melhores para além dessa xícara que me faz sentir mal. Consigo me lembrar tudo que me faz bem. Consigo me lembrar como eu mereço me sentir bem. Como eu gosto de me sentir bem. E aí depois eu vou estar me sentindo tão bem. Me sentindo tão gostoso aqui, sabe? Eu vou olhar para isso e isso vai ter um poder menor sobre mim. Isso que me faz sentir tão mal. Eu vou olhar e talvez aí eu consiga até começar a fazer um trabalho de ressignificar. E como que a gente ressignifica? Flexibilizando o nosso pensamento sobre algo. Via de regra, a gente cria, né, novamente uma mentalidade, ou seja, pensamento em cima de pensamento, de pensamento, de pensamento. Então eu me acostumo, eu vou engessando essa maneira de enxergar isso, de pensar sobre isso. E aí o que a gente vai precisar fazer é começar a questionar. Questionar, mas será que eu sou realmente uma pessoa ansiosa? E quais são todos os outros momentos da minha vida em que eu, na verdade, não fui ansiosa? Ou que eu consegui responder à ansiedade de uma maneira melhor do que eu tenho visto. Pegou a visão?
Então, esse lugar questionador, vou falar um pouco mais sobre isso no terceiro tópico. A gente consegue, né, assim, ir saindo aos poucos e criando uma fissura nesse olhar fixo, nessa mentalidade que antes estava fixa, para ser uma mentalidade que é mais moldável ao crescimento. Ela é modificável. Falei muito. Digam aí. Fala como que vocês receberam isso que eu trouxe aqui até agora. Tem mais mensagem aí, já vou ler, mas por favor, falem sobre como foi isso aqui. Eu vou beber um gole de água, ok? Vamos lá. Dudu diz: pensar positivo pra mim tem dado super certo. Porque mesmo quando dá errado, eu entendo que era pra ser assim. Eu acho que as pessoas precisam alinhar expectativas e positividade. Você, inclusive, sugeriu o sistema de expectativa, eu quero trazer ele. Tá. Eu concordo com você. Tá dando super certo, mas olha quando você diz. Porque mesmo quando dar errado, eu entendo que era para ser assim, isso já é uma mentalidade mais saudável. Que não era a que você tinha, por exemplo, quando você começou todo o teu processo de despertar, de se tratar. Então isso realmente, tem coisas que quando a gente já está conseguindo sustentar uma positividade, aí esse pensamento vai no flow, vai combinar. Agora o grande ponto é quando em alguma área, como a Isa deu o exemplo, às vezes eu consigo pensar mais positivo sobre uma área e sobre outra não. E aí é aí que não dá certo. Quando eu não estou combinando de verdade com esse pensamento, sabe? Quando isso está no campo ainda superficial, quando eu estou me forçando a pensar. E aí é onde a gente precisa ter consciência, tá? Então como que eu me sinto sobre isso? E aí esse vai ser o primeiro tópico aqui, já vou falar sobre. Mas vamos lá, que Dudu disse. Não é porque eu estou pensando positivo que de fato o que eu estou querendo precisa acontecer daquela forma. É o tal do soltar, né? No processo da lei da atração a gente chama isso dessa habilidade de soltar. Você quer... Gente, para soltar tem uma técnica que eu sempre falo nos atendimentos, assim, que me ajuda muito. Uma mentalidade mesmo, né? Um ponto de vista, que é ou isso ou algo melhor. Você está pensando positivo sobre algo, sei lá, você quer passar nesse processo seletivo. Diga para você, cara, ou é isso ou é algo melhor. E aí a gente parte desse princípio de que o melhor me alcança, de que o melhor está por vir. E, mano, a gente só consegue fazer isso quando a gente já está se treinando um tanto de tempo. Quando a gente realmente já está combinando com essa positividade há um tempo. Quando a gente está muito adoecido, a gente não consegue muito abrir espaço para esse tipo de pensamento e sentimento. Mas é uma das formas da gente conseguir alcançar essa paz, né? Que é da soltura. Que eu não sei como as coisas necessariamente vão acontecer, mas eu acredito que tudo está acontecendo para o meu melhor. Se eu acredito que tudo está acontecendo para o meu melhor, assim eu interpretaria a vida. Da mesma forma como se eu acredito que tudo está acontecendo para o meu pior. No final das contas, cara, essa lente com a qual eu enxergo a vida, ela é extremamente relevante. E ela sempre vai modificar essa experiência. E aí, Eve Mani disse, e eu falei certo o seu nome? Eve. Bom dia, segunda live seguida que eu consigo acompanhar, que bom. Maicon também disse bom dia com um cafezinho. É sempre uma disputa entre o consciente e o inconsciente, né? Hum, olha, acho que nem sempre. Mas, por exemplo, quando a gente começa a despertar de fato, fazendo o trabalho que a gente está se propondo aqui, aí sim tem uma disputa. Porque o nosso inconsciente está com muitas memórias de dor. Mas se a gente ainda está no flow do adoecido, a gente só vai assinando embaixo. E aí o nosso próprio consciente acredita no adoecimento do que o inconsciente está reproduzindo, entende? Então, necessariamente quando a gente quer mudar para algo melhor, aí eu acredito que tem uma disputa. Porque via de regra a gente não é criado de fato com uma mentalidade tão positiva. Então quando a gente quer passar por essa reprogramação, penso que quer reprogramar, né? Então aí começa a disputar, porque existe todo um computador, vamos colocar assim, que está operando dessa maneira. Então todo o meu corpo, as minhas emoções, como eu disse, toda essa estrutura física e química no meu corpo funciona dessa forma, nesse flow robusto, que há muito tempo já que eu ajo dessa maneira, há muito tempo que eu me vejo dessa maneira, há muito tempo que eu me sinto assim. E aí, do nada, eu começo a ver umas lives, eu começo a ler um livro, eu começo a ir para um retiro, eu começo a ver nananã.
a consumir algum conteúdo no meu intelecto e começo a tentar enviar essa mensagem aqui para esse subconsciente. Aí vem esse conflito. Aí vem o conflito. Vamos nessa. Faz muito sentido, é assim que eu me sinto vendo o seu conteúdo. Muito bom, Isa. Fico feliz de você estar aqui, viu? Dissolve o mal-estar de outras questões, fazendo eu olhar com outros olhos. Sim, vou trazer esse lance de olhar com outros olhos em um dos temas aqui. Vamos lá. Pronto. Então, estamos aqui, gente, na mesma página agora? Então, eu separei, a princípio, 3 pontos aqui. E o primeiro é ter consciência de onde eu estou. Já falei um pouco sobre ele, mas o que isso quer dizer? Eu lembro, gente, no início da mentoria, quando eu estava, antes de ser em turma, quando eu estava experimentando ainda, que aí eu tentei trabalhar com uma pessoa, né, esse lugar das afirmações. E aí eu entendi, não está dando certo. Por que não está dando certo? Hoje eu consigo compreender por quê. E hoje a minha maneira de fazer isso está muito mais refinada. Graças a Deus, o tempo melhora tudo, né? Para a galera aí do perfeccionismo, galera, vou deixar já uma parênteses aqui. A gente só melhora o que a gente coloca no mundo. Se você não coloca no mundo a versão beta, a versão inicial, o teste, o MVP, o mínimo produto viável, você não vai melhorar. Então a galera que está nessa crença de que precisa ser melhor, precisa ser incrível para fazer e colocar no mundo, isso é amadorismo. Não existe isso quando você está jogando o jogo real. A vida real é você faz o que você pode, você melhora aquilo que você fez. E aí a próxima versão fica melhor e a próxima fica melhor. Então quando eu comecei a experimentar esse lugar do mentor, de trazer esses conhecimentos, nossa, enfim, nem comparando a hoje, é um salto. Mas isso só aconteceu porque eu fui entregando desde lá, né? Então voltando, eu lembro desse momento que a gente trabalhou com essa ferramenta, que é uma ferramenta tão útil, mas que também pode não funcionar, que é das afirmações positivas. Por quê? Eu acreditava no primeiro momento, vamos lá, era desse lugar. Tá, o que eu quero? Por exemplo, eu quero um emprego novo, então vou colocar uma afirmação de que eu já tenho um emprego novo. Vamos lá, não sei como vocês se relacionaram com afirmações, né? Mas basicamente o que a gente ouve é a afirmação precisa ser no momento presente, precisa ser operante, assim, positivo, tipo, eu tenho, não é eu vou ter um emprego novo. É, eu tenho. Por quê? Porque você precisa ler isso para adiantar esse corpo emocional de que já está feliz, de que se vendo, você tem que aumentar a visualização de você, como que é você que tem esse emprego. Tá certo? Você tem que sentir isso, tem que imaginar isso. Tem que deixar com que o teu corpo consiga desassociar da realidade agora, porque a gente tem a realidade material e a gente tem a realidade vibracional. E elas podem estar andando juntas ou elas podem ser desassociadas. E esse é o nosso trabalho, o nosso interesse aqui. Isso que eu quero ensinar a vocês. Isso que eu tenho me dedicado a aprender e praticar. Tá bom, gente? Pega a visão. A minha realidade material agora é uma. E ela é limitada. Assim como a sua. Só que, se você está com a tua vibração. E o que é a vibração? Volta. Essa assinatura, esse match dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, juntos, formando esse corpo aqui eletromagnético, que isso é o que você consegue exalar e vibrar. E aí tudo que você sustenta de ação na tua vida, da match, está combinando com essa vibração. Se eu estou com uma vibração muito baixa, eu não consigo fazer algo que exige muito mais energia, certo? Pensa na tomada, por exemplo. Tua tomada 110 ou 220. Precisa combinar, precisa ser a mesma voltagem. Então você precisa estar vibrando com aquilo que você quer. Porque se você está vibrando naquilo, combinando mais, sua vibração combina mais com aquilo que você não quer, não tem muito para onde fugir. É isso que você vai sustentar viver, agir dessa maneira que você não quer. E a gente não é ensinado isso na escola, a gente não é programado para isso, então sem culpa, é assim que a gente vive. Ok? Então vamos lá, você faz uma afirmação e fala, tá, então eu entendi, é porque eu quero várias coisas então. Você conseguiu, tá? Começou a estudar a lei da atração, quero coisas positivas, você se permitiu lembrar o que você quer. Quando a gente está adoecido, a gente nem faz isso. A gente nem lembra que a gente quer coisas. A gente perde sonho, né? Vamos lá. Então vai, você quer sonhos, lembra do que você quer. Só que você está vibracionalmente muito longe disso. Muito longe. Então se você faz essa afirmação positiva que você já tem esse emprego, teu corpo diz, é mentira. Não tenho. Não é verdade. Não sou próspero. Entende? E aí você não consegue sustentar tal vibração. A modificação não acontece. Então, primeiro a gente precisa entender aonde eu estou. E aí existe, gente, uma escala vibracional. Por exemplo, as vibrações mais baixas estão na depressão, no medo, na culpa, a vergonha. A energia desses sentimentos é mais baixa, é mais densa. E existem, quando a gente tem mais energia, a gente consegue manifestar e co-criar com mais facilidade. A gente consegue viver melhor. Então é diferente de eu sentir culpa e eu sentir entusiasmo.
É diferente eu sentir vergonha de aparecer na rede social, de falar um conteúdo ao vivo aqui no Instagram, ou postar um episódio no meu podcast contando alguma coisa da minha vida, sentir vergonha, o que vão pensar. É muito diferente de eu estar muito entusiasmado para impactar a vida de mais pessoas que podem estar querendo saber disso tanto quanto eu, e testar isso na vida tanto quanto eu. Sabe? É diferente. A vibração e os resultados, as ações é diferente. Como eu consigo performar, fazer isso é diferente. Se eu tivesse vindo aqui com a energia da vergonha, isso teria outra assinatura vibracional. Certo? A ação seria diferente. Vocês estão acompanhando? Estou falando muita coisa, né? Eu sei. Então a gente quer entender onde você está nessa escala vibracional, porque você não vai necessariamente dar um salto, sair da culpa e pular para a alegria e para o amor, sabe? Então da culpa talvez você tenha que ir lidando com contentamento, se contentando um pouco. E aí é o que eu estou dizendo, de fazer essa flexibilidade desses pensamentos. Então se existe uma mentalidade estruturada, fixa, que te enjaula na culpa, você precisa aos poucos começar a criar frechas, né? Tipo, como seria deixar uma luz entrar aí e questionar? Talvez eu não seja tão culpado assim. Entende? Você precisa começar a criar um pouco de dúvida sobre esse pensamento que antes estava fixado e te adoecendo em consequência disso. E aí, aos poucos, você vai começando a olhar, como a gente fez o exercício aqui em relação ao dinheiro da mensagem que a Isa trouxe. Então você começa a olhar para outro lugar. Então se você, por exemplo, no dinheiro, você se sente muito mal sobre isso. Mas aí você começa a olhar como você se sente bem sobre a sua saúde, como você se sente bem sobre o seu corpo. Aí a tua vibração vai subindo. Entende? E aí quando você está nessa outra vibração, que já não é mais a da culpa, por exemplo, você está na vibração do entusiasmo, você consegue olhar para esse mesmo tópico, esse mesmo tema, de outro campo vibracional. Então as afirmações, por exemplo, eu quero, estou construindo uma afirmação sobre um emprego novo que eu quero para mim. Mas eu não acredito que eu sou capaz de conseguir esse emprego. Mas qual é a minha energia? Qual é a energia de conseguir um emprego? É a energia de capacidade? De inteligência? Então aonde eu consigo perceber na minha vida que eu sou capaz? Onde eu consigo perceber que eu sou inteligente? Talvez não no mercado de trabalho corporativo, porque, sei lá, eu não tive essa experiência, mas agora eu quero. Mas, por exemplo, na faculdade, eu me sentia muito capaz e muito inteligente. Então eu preciso lembrar dessa memória de capacidade de inteligência, em alguma evidência que eu tenho, por mais que seja desassociada. Veja bem, o que eu quero é me sentir capaz de ter um emprego novo. Então, mas eu não acredito, porque eu nunca tive esse emprego no campo corporativo. Mas eu já me vi sendo capaz e inteligente em outra área da minha vida. Então eu vou pegar essa lembrança, vou beber dessa lembrança, vou usar isso como uma evidência de que eu sou capaz e inteligente. E aí, conforme eu vou acreditando nisso, porque que é uma evidência de que eu sou capaz e inteligente, a minha vibração combina com a vibração de alguém capaz e inteligente. E aí eu consigo me sustentando esse campo a ponto de fazer as ações que eu preciso fazer em direção a esse emprego. Entende? E assim eu começo a combinar com essa energia e eu começo a ver as oportunidades de conseguir esse emprego, de me aplicar para essa vaga, de fazer network para essa vaga. Porque quando eu estou na vibração da incapacidade, entende? Eu não consigo nem enxergar as oportunidades. Elas passam por mim e eu nem as enxergo. Por quê? Porque elas não combinam com a minha energia de vítima, de coitado, de incapaz. Então eu vou ver uma oportunidade perfeita, ela vai passar na minha frente e eu vou falar, eu não consigo, nem vou tentar. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Todo mundo aqui já viveu isso. E aí quando você trabalha primeiro o teu corpo vibracional, você consegue fazer essa modificação para dar conta de combinar com essa oportunidade. Muita coisa, como fui aí até agora. Então esse foi o primeiro tópico, estou tentando aqui organizar em tópico, né? Que primeiro eu preciso ter consciência de onde eu tô. Até porque o lugar que eu tô, ele contém resistências próprias. Então, se eu tô lidando com culpa, eu preciso, de novo, começar e volta, né? Tô olhando aqui na ponta do iceberg e estou tentando pensar positivo. E se meu iceberg é um iceberg de culpa, eu preciso olhar, reconhecer isso para como que se lida com a culpa. Então eu vou buscar evidências na minha vida, sentimentos que contrapõem a culpa, para eu começar a fazer um movimento de soltura dela. Fazer essa limpeza nessa memória. Ok? Para diminuir, para eu me desidentificar.
e identificar menos com a culpa. Por isso, a gente primeiro precisa ter consciência do qual é o nosso ponto de partida. Onde eu estou. De onde eu estou partindo para chegar onde eu quero chegar. É tão importante quanto saber onde você quer chegar, saber onde você está. Senão a gente quer se cobrar como chegar lá. E aí? Muita coisa. Eu amei tudo que eu falei. Quero saber para vocês. Amaram? Amaram? Fez sentido? Chegou? Diz aí, bora, povo. Acorda, tu que dormes. Tem até um tapão no teu ouvido. Vou beber um gole d'água aqui. Foi um entra e sai. Entrou tanta gente nesses minutos aqui que eu tava falando, que cada um que entrou tenha pegado uma frase, pelo menos, que possa ter ajudado. Vamos lá, Jéssica disse. O que você me diz me lembra muito também na positividade na ação. A transformação no ato mesmo. Que mesmo no ato, mesmo que micro, para facilitar sustentar o pensamento. Perfeito. Perfeito. Falando por mim, chega um momento que só pensar não funciona, meu corpo precisa mover a energia. Não, nunca só pensar funciona. Mas é isso, uma coisa não, nunca vai excluir a outra, né? A gente precisa trazer esse pensamento junto, de novo, a tal da coerência. E aí o Michael trouxe aqui anteriormente, né? Ah, o consciente e o inconsciente está sempre disputando. Sim, quando a gente está querendo despertar, eles estão disputando. E aí o que a gente mais quer, galera, é conseguir construir essa coerência. Como que o que eu penso e o que eu sinto está coerente com aquilo que eu faço. Não é simples. Não, é um trabalho realmente árduo, tá? Mas eu tô feliz que a gente tá fazendo ele aqui. Tá buscando, tá interessado nisso. Mas eu ainda tô estranhando. Vamos lá, chegou meu caro. KKK, tô organizando. Seu carro, né? Acho que você tá ocupado, acho que é isso, né? A Eve disse. Eu quero saber se eu tô falando, pronunciando seu nome certo. Quando acabar aqui, eu vou te chamar no direct pra saber, tá? Se eu tô falando certo. Eve. Não sei. Amei. Eu ainda não consigo formular uma frase, mas estou absorvendo aqui, tudo aqui. Tá certo, você pelo menos falou uma frase. Pior são as outras 7 pessoas que estão aqui, ó, que estão tudo fazendo a sonsa. Não escreve nada esse povo, não tô nem entendendo. Pois é, uma comunidade horrível. Tem que fazer o pano pronto, limpar a minha energia que eu tô atraindo gente falsa nas lives. Tem que melhorar. A Isa disse: hoje eu acordei com os pensamentos contrários. Meditei, escrevi. Ainda me sinto triste, mas está pronto, voltei. E quis até me gongar aqui, acho que eu dei uma pausa. E também sinto vergonha de me expor na internet, mas sei que posso inspirar muita gente. Pronto, aí é isso. É partindo de qual é o meu ponto de partida hoje. Tô na tristeza, e aí que bom que você tem tantas ferramentas, se escreveu, conseguiu entender qual é esse ponto de partida, qual é essa tristeza, o que está te colocando para baixo, o que está te segurando nesse ponto vibracional aqui. E aí, como a gente trabalhou já hoje, acho que você conseguiu entender, né? Como que você consegue olhar para aquilo que dá uma desassociada. Dá uma desassociada, coloca uma música, sei lá, uma Rihanna no Super Bowl e vai rebolar. Você não vai ficar tão triste quanto, entende? Tipo, eu ia fazer a maluca? É. Porque se aqui, você olhando para isso está te mantendo contraída nesse lugar, fixada nesse lugar de tristeza, deixa eu pegar alguma lembrança feliz, lembrar que o meu corpo é capaz, lembrar o meu corpo, como a Jéssica trouxe, não é só pensamento, lembrar o meu corpo de que ele é feliz. Como que eu posso fazer essa desassociação? Não vai mudar. Tipo, mas eu tenho problemas para resolver só. Eu tenho que pensar nesses problemas para resolver. Só que se a sua vibração estiver na vibração da tristeza e do problema, você não vai conseguir combinar com a solução. Então você pode deixar ele aqui de lado, segurar um pouco o que está te deixando triste e só experimentar alegria. Desassocia, tá? Experimenta sol, lembra o que você quer, sabe? Pensa no que você consegue pensar se sentir bem. Pensa no que você consegue pensar bem. Se você olhar para alguma coisa e isso ainda te faz se sentir incapaz e combina com a tristeza, deixa isso de lado. Pensa sobre outra coisa. Coloca uma música X, faz um desenho, qualquer coisa. E aí, como você tiver com essa energia tipo, mais alta, pensa melhor sobre o que você estava pensando. Pegou, Isa? Fez sentido? Conseguiu entender o que eu disse agora? Pode me chamar de Evelyn sozinho. Pronto, Evelyn. Evelyn. Agora eu peguei a pronúncia. Obrigado. Tão importante quanto pensar é sentir. Esse aqui é o meu segundo tópico, gente. Mas diga aí, Isa, como é que foi isso pra tu, que eu falei agora? Meu segundo tópico, basicamente, eu já falei sobre, né? Que é exatamente isso. Eu descobri
estudando, e foi bem provocador. Eu acho que hoje eu entendo isso numa proporção que antes eu não entendia, tá? Mas ano passado eu lembro bem de entender, né? Tipo, cara, já faz alguns anos, o nosso episódio passado, gente, semana passada, que gravamos aqui sobre o ritual da manhã. Então já faz alguns anos que eu me relaciono com o ritual da manhã. Como o caso que a Isa trouxe. Ah, acordei, meditei, escrevi, fiz o meu yoga. Já faz alguns anos que eu tenho essa prática. E ainda assim, né, vários resultados incongruentes, vários resultados ruins, insatisfatórios, tá? Que me deixam triste. Ou me deixavam, vou colocar no passado. A gata melhora. E aí, cara, eu lembro a primeira vez ano passado, né, durante a viagem, que foi bem transformadora, né? Ainda tem sido. E aí eu ouvi isso, né, cara? Mas de que adianta você pensar positivo, fazer as suas afirmações, usar a técnica que for, durante aqueles 10 minutos, ou que seja 1 hora, que seja 2 horas da sua manhã, que você consegue ritualizar, e aí no restante do seu dia, você volta para a reprogramação anterior. Você volta de novo para esses pensamentos e sentimentos que te colocam para baixo, que contradizem tudo aquilo que tu falou durante a manhã. Todas essas afirmações positivas que você falou enquanto você se olhava no espelho, durante o dia você começou a combinar, a se sentir o contrário de tudo aquilo. E aí tem um ponto provocador que a gente quer muitas vezes justificar, né? E dizer, não, mas eu já penso muito melhor do que antes, eu já estou muito melhor. E aí a gente pode entrar num lugar um pouco de exigir da vida, do universo, de Deus, da espiritualidade, resultados melhores. Que aí, gente, é no talo a vítima, tá? Deus, bora lá. Medito, faço yoga, tô aqui, ó, fazendo não sei o que lá, cuidando de mim, cuidando de mim. Cadê o momento da minha recompensa? Cadê meu dinheiro? Cadê meu amor? Cadê meu trabalho? Cadê o que eu quero? E aí, gente, não tem como fugir. O resultado que eu tô tendo, ele é irrefutável. Se eu tô tendo esse resultado, existe uma parte grande em mim, inconsciente, claro, né, gente, que tá combinando com ele. É triste, tá? Pesado falar isso, mas é verdade. É um corpo inteiro de dor. Eu tenho 30 anos. Mano, são 30 anos que vários temas da minha vida combinam com a dor. Então é muita coisa para limpar mesmo. Para tomar consciência e para instalar um novo software. Uma nova programação. E aí na vítima eu olho para isso e eu exijo de Deus. Pô, mas eu sou good vibes há anos já. Eu já sou tipo o cara do yoga há anos. Eu combino, eu exijo os louros, a minha recompensa. Já fiz, já plantei muito, já tá na hora de colher. Só que se eu tô colhendo algo que ainda tá insatisfatório, eu preciso, com muita honestidade, ganhar a habilidade, o compromisso de olhar e entender, mano, qual é a parte de mim que tá em ressonância com isso. E aí esse é um papo muito adulto, muito maduro e muito indigesto, tá? Muito indigesto. E aí várias vezes eu e muitos amigos e clientes, né, e você certamente vai se encontrar nesse lugar onde você não quer fazer esse trabalho. De olhar e entender, nossa, tem alguma parte minha que combina com isso? Claro que não. O que a gente vai fazer? Vai culpar o outro. E aí isso vai na contramão de tudo quando a gente fala sobre esse campo esotérico da lei da atração que exige autorresponsabilidade. Uma das ferramentas que eu mais uso, que para além da ferramenta, né, tem toda a filosofia em que se baseia, que é essa ferramenta havaiana de cura que é o Ho Oponopono. Eu tenho um vídeo sobre o Ho Oponopono no canal no YouTube, que eu amei inclusive fazer esse vídeo, tá um vídeo muito bom. E ali a gente fala um tanto, né, o Ho Oponopono parte desse princípio. Você precisa reconhecer o que está em você. E aí ele parte do princípio bem provocador da autorresponsabilidade, que é, se eu vejo, está em mim. E aí se está em mim, não é para me culpar porque está em mim. Mas quando eu me responsabilizo porque está em mim, eu consigo fazer algo sobre isso. Quando eu faço algo sobre isso, é o quê? Limpar. É uma ferramenta, sobretudo, de soltura. Como que eu posso limpar? Ah, isso está em mim? Não preciso saber tanto porquê. Dentro do Ho Oponopono, a gente não precisa saber, entender, analisar. Não é uma ferramenta analítica. É um trabalho mais energético, espiritual, de soltura, né? É uma prece que a gente pede à divindade para limpar isso que está em mim, que está dando match, que está combinando com isso aí que está sendo manifestado. Então, eu tô vendo aqui, tô tendo um problema com um aparelho eletrônico. Ou tô vendo uma pessoa com uma atitude repulsiva. Não sei qual é a parte em mim que de certa forma combina com isso, mas eu vou limpar. Eu amo. Deixa eu ler aqui a mensagem da Isa, mas eu quero saber de vocês como é que vocês chegaram aí para caminhar para o nosso terceiro e último tópico aqui
Essa que eu acabei de falar, tá? Pra mim foi pedrada. De entender que não basta pensar positivo naqueles 10 minutos dali da manhã. Galera, sinto muito. Vida adulta. Vida adulta. Lei da atração, espiritualidade, pensar positivo, co-criar, manifestar, é trabalhoso. É trabalho. É trabalho. É mudar a tua mentalidade. É mudar a mentalidade. É igual a galera que, tipo, eu me sinto muito ansioso e nunca faz nenhuma meditação. Tá no lugar da ignorância. Então, o primeiro ponto eu fico assim, mano, vocês vão ter que estudar sobre. Tem que aumentar o campo de interesse. Hoje mesmo eu acordei com a minha irmã, aí ela tava falando sobre, nossa, é incrível. Ela tá no processo de emagrecimento. Aí ela disse, é incrível como quando eu não durmo bem e eu não como bem, muda minha performance no treino. Aí eu falei pra ela, pô, cara, tenta se conectar com alguns podcasts sobre. A gente precisa aumentar um repertório mental, porque isso aumenta muito o nosso engajamento, seja lá qual é o projeto que você estiver ancorando no momento. Por que eu disse isso? Porque pra mim isso é óbvio. Só que ela tá experimentando isso na prática agora. Por que pra mim é óbvio? Porque a ciência diz isso, mas por que eu sei disso? Porque eu parei pra estudar sobre isso. Não aprendi isso na escola, não aprendi isso com a minha mãe, com meu pai, enfim, vocês entenderam. Então assim, galera, o poder do intelecto é muito forte. Vocês precisam se dedicar a entender sobre isso. Se você se identifica como uma pessoa ansiosa e você ainda não se comprometeu a estudar, cara, como que eu cuido de ansiedade? Como diminuo a ansiedade? Você vai continuar, você vai morrer ansioso. Talvez vai morrer por causa da ansiedade. Leve a sério. Leva a sério. É a tua vida, cara. É a tua vida. Se você tem uma doença, estude essa doença. Entenda como que se cura dessa doença. Quer aceitar que você é a doença? Doença será. Vai morrer com ela. Seja qual for a questão, vocês entendem a doença que eu estou dizendo? Se tem um ponto insatisfatório, se dedique. Aproxime-se do que é viver melhor em relação a esse tópico. Ignorando isso, só vai aumentar isso em você, só vai crescer, só vai combinar mais com essa dor. Então, assim, autorresponsabilidade. A gente tem que fazer isso grande na nossa mente, estudar sobre isso. Ó, Isa trouxe aqui. Faz sentido sim, porque a vontade de voltar para a cama e ficar no TikTok para desassociar é grande. KKK, mas aí eu lembro de por que não fazer isso e do porquê fazer o que tem que ser feito. Perfeito, eu acabei de falar, é da fuga, né? A gente vai fugir. Só que, de novo, vai, Isa, vamos lá. Então, pô, mas se eu tô muito triste, eu só vou agir com tristeza. Lembra? Vibração e ação. Então, eu preciso primeiro desassociar sim. Mas não na fuga necessariamente. Como que a gente pode fazer uma desassociação positiva, se é que isso existe? Eu acho que sim. Vai e coloca algo que você consiga se sentir bem, porque o TikTok vai te anestesiar. Não vai necessariamente te conectar com o bem-estar. Vocês estão, ó, peguem a visão. Isso aqui é uma chave muito boa. Uma coisa é desassociar no sentido de eu me anestesiar, de eu fugir, eu não querer ver, de eu não me responsabilizar. E outra coisa é eu desassociar no sentido de subir na escala vibracional. Ancorar mais o bem-estar. Porque eu só sei disso porque eu estudei, você só sabe disso que você está sentado aqui até agora me ouvindo. Sentado ou caminhando, não sei qual é o contexto que você está me ouvindo. Mas que você está se dedicando a ouvir essas palavras. Por isso que você está aprendendo ouvindo isso aí agora. Né? Então você já agora está entendendo que você pode desassociar para subir na escala vibracional, sentir mais bem-estar e depois conseguir olhar para isso de novo. E fazer o que tem que ser feito de um outro lugar. Porque, de novo, primeiro dentro, depois fora. Mais importante do que o que eu faço é como eu faço o que eu faço. Mais importante do que a ação que eu faço é o meu ponto vibracional, é a minha ação, é ter uma ação inspirada, é um ponto de vibração. Mais importante que a minha realidade material, a minha realidade vibracional. Existem juntos, mas eu preciso entender que existe essa vibração antes dessa ação. Ok? Bia chegou já trazendo palmas. Evelyn disse, que parte de mim conversa com as coisas bads que eu vivo? Tá bom, mas precisamos refletir. Sim. Mas, ó, galera, o mais importante é a gente se sentir bem. Porque se você faz essa análise, Evelyn, já se sentindo bem, você consegue ter um trabalho analítico mais bem feito. Se você está se sentindo muito mal, você fica só pensando sobre aquilo que você está se sentindo mal, entende? Talvez você não vai conseguir fazer um trabalho de soltura disso. Então tá, você tá se sentindo mal sobre esse tema, eu tô me repetindo, né? E a gente tem que repetir. Pra um caralho, ou
A gente está se reprogramando, a gente tem que repetir. Que isso tem que entrar na mente de diversas formas. Ok? Então tá, existem partes de mim que combinam com esse mal-estar. Mas eu preciso olhar para isso de um lugar maior, superar, sabe? Passar por isso. Aí eu olho de cima para baixo. Aí vejo, nossa, eu estava agindo daquela maneira por causa daquilo. Pegou? Vamos lá que eu vou tomar mais um gole de água. Estamos caminhando pro fim, hein? Bora lá, guerreiros! Bia disse, exatamente, precisamos nos cuidar e tomar responsabilidade para mudar a nossa situação. É uma parada que só a gente vai fazer pela gente. Não tem como, não tem terapeuta que tu vai pagar. Não tem o namorado que tu vai arranjar, a namorada que tu vai arranjar. Pai, mãe, professor, ninguém, cara. Só a gente mesmo consegue fazer isso. Então é isso, gente. A gente tá caminhando pro fim mesmo. Eu tô aqui, ó, com o meu celular na frente do roteiro. Não foi bem organizado aqui hoje. Eu vou trazer um fechamento, tá? De tudo que a gente trouxe. Porque quando que o pensar positivo não dá certo? Não dá certo quando isso não está coerente com aquilo que eu sinto. Então, assim, não basta eu me forçar a pensar positivo ignorando qual é o meu ponto de partida. Então, quando eu estou me sentindo, por exemplo, muito mal sobre alguma coisa, eu preciso questionar essa coisa. Isso é, trazer um lugar de soltura, de flexibilizar esse pensamento. Então, se antes eu acreditava, o que é acreditar? Né? Ter essa crença, tá bem? O que é a crença? Várias vezes eu pensei sobre isso dessa maneira, eu senti isso dessa maneira, isso se fortaleceu e eu passei a acreditar nisso. Isso se tornou uma verdade na minha mente. Então, se isso é uma verdade para mim, eu preciso refutar essa verdade. E lembrar que a verdade é ponto de vista, né? Então, é verdade para mim isso, mas se eu olhar de lá, esse mesmo elemento é visto como outra verdade. Tá? Então, a gente precisa trazer esse nível de entendimento. Então, se eu tenho essas crenças aqui que me fazem sentir mal, como que eu posso olhar para isso de outra ótica? Porque sempre é possível. E aí é isso, né? A primeira é alimentar. Você quer se sentir bem? Querer você quer, tá? Mas às vezes você precisa se lembrar que é isso que você quer. Porque como a gente está tão viciado no mal-estar, a gente não consegue se autorizar a fazer coisas que vai trazer bem-estar. Porque o nosso corpo está como? Viciado na química da depressão, por exemplo, é um caso extremo disso. Mas mesmo que você não esteja num quadro depressivo ainda assim, se você está tão acostumado a se sentir mal, você vai, para fazer essa ruptura vai ser difícil. Então, para isso, gente, meditar. O que é a nossa habilidade de meditar? A gente está treinando ali a sua capacidade de sentar e observar esse fluxo mental. Observar. E aí você vai conseguir perceber melhor. Lembra que eu disse? A gente precisa entender qual é o meu ponto de partida, onde eu estou. Aí você sentou 10 minutos em silêncio, 5 minutos em silêncio. Colocou o despertador, agora são 10h15. Eu vou ficar aqui até 10h20. Sentei. Ah, vai ser um Buda, não vai pensar em nada? Ignorante, nunca estudou sobre meditação. Burrice. Burrice. Vai conseguir muita coisa com a vida assim, não. Vamos lá. Vai estudar um pouco, pelo menos, entender. Não é assim que funciona. Você vai sentar ali e tu vai pensar um monte de bizarrice. Durante 5 minutos. É a bizarrice que está na tua mente. Pelo menos tu vai entender o que está na tua mente. Que é o quê? Bizarrice. Pensamentos de auto-ódio. Pensamento de auto-julgamento. Você precisa entender que é isso que está na tua mente. Se você não parar para sentar durante esses 5 minutos, você não vai nem perceber que é isso. E aí você vai continuar tendo esses pensamentos governando a tua vida inteira sem se dar conta. Agora, querer sentar e performar uma paz de espírito na primeira meditação, na segunda, na terceira, não existe, gente. Ignorante, está só sendo ignorante. Reconhece que tu está sendo ignorante sobre o tema, que no mínimo você precisa estudar sobre meditação. Coloca aí, como funciona a meditação? Está interessado em você, estuda, vai estudar. A outra, escrever. De igual modo. Vaza, deixa vazar a verdade do seu ser. Coloca para fora, impregna o papel com o que é que tem aí. Porra, tá pensando isso de mim, não, é isso. Vai continuar se sentindo mal, mas pelo menos você vai entender por que você está se sentindo mal, de onde é isso, aonde você está. Aí você vai entender, caraca, eu tô me sentindo mal, porque às vezes a gente tá se sentindo mal sem nem perceber. Aí você começa a agir e no final fala assim, nossa, eu não sei o que eu tô sentindo. Ou seja, não está dedicado ao processo de autoconhecimento ainda. Então vocês que estão aqui, estão. Então assim, escreva. Vou lembrar disso todo episódio. Escreva, medite. Escreva, medite. Não tem conversa. Tá? Estudo, já falei, né? Fui até um pouco forte e grosso aqui. Chamei até de burro quem não estuda.
E assim é, continuo repetindo. Então estuda sobre isso, seja lá o que for. E aí um outro ponto que eu também já trouxe aqui, eu tô trazendo os finais aqui, viu, Beca? Os pontos finais. É se permitir imaginar, usar a sua faculdade, né, intelectual da imaginação. Imaginar e desassociar um pouco dessa realidade tão densa que você tomou conta. Então você percebeu que você pensa positivo não ajuda quando você se sente muito mal sobre. Então você precisa entender o que você pensa sobre isso, o que te faz sentir tão mal, e ao mesmo tempo se permitir, depois de entender isso, desassociar. Soltar um pouco e se imaginar degustando de algo que consiga te fazer sentir bem. Trabalhando isso, aí você vai conseguir começar a cultivar os pensamentos positivos de maneira que eles façam sentido com a tua vibração, com o seu sentimento, com as suas emoções e as suas ações. Muita coisa, tá? Hoje foi muita coisa, mas eu gostei. Como estamos? Tomar mais um gole d'água. Tem um helicóptero passando aqui agora. Eu quero agora o ouro. Estamos finalizando, eu quero o ouro. Como que foi o ouro? O que é isso que você está saindo agora com isso na tua mente? Pô, pessoal, o que me pegou aí de tudo que tu falou foi isso. Tô esperando aí o ouro de vocês. Pô, a Beca acabou de chegar e já trouxe o uau? Vamos lá. Diga aí, qual é o ouro enquanto eu bebo minha água pra gente poder encerrar? Claro, a Isa disse, sinto que estou alinhada com as lives. Gente, tudo é um campo de energia. Tu tá aqui toda semana, tu faz parte da egrégora das lives já. Então a gente não conversou, não sabia sobre, mas de certa forma isso chegou pra ti. Porque você tá aqui no campo. Cheguei tarde, mas passando pra mandar um beijo. Tu cria. Beijo, Ju. Bom, gente, sigam aí a Ju, que tem um conteúdo muito bom sobre autoconhecimento também. Inclusive, a gente gravou um episódio de um podcast dela. Tô doido pra que saia, viu, Ju? Recomendo. Utocria. Pra vocês que estão ouvindo aí no Spotify, Utocria. Hoje tu entregou demais, Evelyn disse. Isa, eu também, Bia disse. E aí, gente, eu quero ouro, gente. Vamos lá, ouro. Vamos lá, se dediquem. Dedicação. Me dediquei aqui durante uma hora lá, falando da Bess. Quero que você pare, escreva, argumente, usa a tua inteligência, tua intelectualidade, tuas palavras que tu sabe escrever e fale alguma coisa. Fala, pô, só, o meu ouro, eu tô saindo daqui com isso. Vamos que eu não quero só emoticon não, viu? Nada contra, obrigado pelos emoticons. Vamos lá. O Medlu. Eita, Medusa Lock 7 falou. O ouro é você, compartilhando tanto conhecimento. Cheguei tarde porque estava na terapia. Pô, que bom. Ó, tá lá no. Todos os episódios estão no Spotify, então você pode ouvir também depois fazendo outra coisa, lavando a sua louça. E também vai pro YouTube, inclusive esse aqui, tá, gente? Obrigado, viu, Medusa? E aí, Caroline Soucor disse, acabei de chegar e fiquei com a mensagem de refletir sobre o problema, o que me incomoda para entendê-lo, para entender o problema, né? E depois desassociar disso. Criar com a imaginação novas possibilidades imaginadas. Que bom que chegou para ti essa síntese. Vale a pena depois ouvir o episódio completo, sim, que pode te ajudar um pouco mais a elaborar. A Isa, meu ouro é entender cada vez mais que eu tenho um certo controle, acolher os sentimentos ruins, saber o que estou sentindo e tentar após desassociar de uma forma positiva, aumentar meu campo de interesse, depois compartilhar com a gente quais podcasts você escuta, depois compartilha com a gente. Tá, entendi, foi outra coisa. Pô, gostei muito, hein? Aumentar meu campo de interesse. Gente, tem mais gente falsa aí que ainda não escreveu, tá? Tô vendo aí. Pode escrever. Aumentar o campo de interesse é fundamental, né? Porque, de novo, é aquela coisa da ação inspirada. Então, antes de eu fazer alguma coisa sobre isso, como que eu posso aumentar meu interesse de verdade, genuíno sobre isso que eu faço? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. E na sociedade que a gente vive, a gente não tem tempo para isso. Não tem tempo para sensibilidade energética. Não tem tempo para você preparar a sua energia antes do seu agir. Mas no seu caso, Isa, que também empreende, inclusive com bem-estar, você consegue também, assim como eu, trabalhar um pouco mais a sua rotina para abrir esse espaço. Então, cara, é isso. Antes de eu me obrigar a fazer alguma coisa, deixa eu me inspirar sobre isso. Isso vai fazer toda a diferença no nosso bem-estar, no que a gente faz. E aí a Evelyn disse, o ouro foi que eu precisava vibrar foi que eu preciso vibrar com a realidade do que eu quero. E mais importante que agir é como eu estou agindo e que intenção está nessa ação. Muito bom. Obrigado, então, gente. Obrigado, Evelyn, por essas palavras.
A gente hoje teve um corpo de verdadeiros aqui um pouco menor, teve metade da live são pessoas falsas, eu não entendi muito bem. Algumas pessoas não escreveram o ouro delas. Mas aí a gente tá aqui finalizando, gente, ó, tô lembrando, toda terça-feira às 9 da manhã, a gente tem esse episódio gravado ao vivo, depois ele vai pro Spotify e pro YouTube. No YouTube toda semana tem um vídeo novo também, às 18 horas na segunda e na quinta. Ontem foi segunda, eu não lancei vídeo novo, é isso. Tô entendendo aqui o flow, quando que eu consigo voltar a fazer os 2 dias, ok? É isso. Gente, eu tenho aqui um acompanhamento terapêutico trabalhando nesses pilares aqui que a gente viu ao vivo. Todas as informações estão na descrição ou no link da minha bio aqui no Instagram, de como funciona esse combo desse acompanhamento terapêutico. E eu tenho a mentoria, que é um acompanhamento trimestral, que a gente trabalha essas mesmas questões para conseguir trazer bem-estar na rotina a partir dessa perspectiva da uma espiritualidade esotérica, lei da atração, o Ho'oponopono, alinhamento vibracional e tudo isso, para que você consiga implementar hábitos na sua vida a partir dessa identidade aí do espiritual também. Vamos lá, Dudu disse, meu ouro é hoje poder reforçar essas ideias aqui. Foi uma longa jornada para conseguir alinhar minhas expectativas versus essa positividade. Mais um movimento de soltar. Muito bom. Você tem falado bastante sobre o lance da expectativa. Eu quero te entender um pouco mais quando você fala sobre expectativa, porque eu também quero... Tô preparando meu conteúdo sobre isso. Bia disse, eu gostei da parte de se responsabilizar para cuidar. É muito real, já passei por isso. E é mais barra quando não notamos. Se a gente não toma posse da dimensão dessa autorresponsabilidade, não vem aí, porque infelizmente ninguém mais vai fazer isso por nós. Então assim a gente se encerra hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela atenção de vocês. Uma excelente terça-feira para nós. Um excelente dia para quem estiver ouvindo também. Beijo, gente. Até a próxima segunda. Próxima terça. Até.